NR10, curso básico de segurança em instalações e serviços em eletricidade, módulo 4. Vamos agora para a unidade 2, trata dos equipamentos de proteção individual. Nesta unidade serão abordados os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Veremos sua utilização, tipos e normas, bem como alguns exemplos. Na natureza, temos alguns elementos de proteção natural, como por exemplo o porco-espinho tem os seus espinhos como sistema de proteção, as conchas têm a sua carapaça dura. E quanto ao homem, qual tipo de proteção natural existe no homem? Aqui temos algumas fotos clássicas mostrando a falta de preocupação com a segurança. A norma regulamentadora NR6, no seu item 6.1, diz: considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção dos riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequada ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias: sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender situações de emergência. Entenda-se como equipamento conjugado de proteção individual todo aquele composto por vários dispositivos que o fabricante tem associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Aqui temos na esquerda mostrando um capacete com abafador, então é um equipamento conjugado, e aqui na direita um capacete com viseira. Exemplo também de equipamento conjugado. Cabe ao empregador, quanto ao EPI, adquirir o adequado ao risco de cada atividade, exigir o seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao Ministério do Trabalho e do Emprego qualquer irregularidade observada e registrar o seu funcionamento ao trabalho e registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. Então, essas são as responsabilidades que cabe ao empregador. E cabe ao empregado, quanto ao EPI, usar, utilizando apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso, e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então isso é o que cabe ao empregado. Note bem, utilizar apenas para a finalidade a que se destina. Conforme o artigo 157 da CLT, cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho e instruir o empregado, através de ordem de serviço, quanto às precauções a serem tomadas no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças profissionais. Cabe às empresas. E conforme o artigo 158 da CLT, cabe aos empregados observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador, e colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo, capítulo 5. Parágrafo único.
constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada, a observância das instruções expedidas pelo empregador e ao uso do equipamento de proteção individual, EPI, fornecido pela empresa. Então, negar-se a usar EPI é ato faltoso. O EPI do eletricista nada tem a ver com o EPI do trabalhador da construção civil. Do capacete, às luvas, vestimentas, óculos e calçados, o EPI do eletricista é, em quase tudo, diferente dos demais EPIs. O EPI do eletricista se comporta como um autêntico escudo, última defesa contra lesões graves e morte. Vamos começar aqui a falar sobre alguns tipos de EPIs. Falar agora sobre o capacete de segurança. O capacete é o equipamento usado para proteger a cabeça, constituído essencialmente por casco rígido e suspensão. Casco é a parte rígida do capacete, formada por copa e aba. Aqui na esquerda temos um capacete tipo aba total e aqui na direita temos um capacete tipo aba frontal ou jockey. Suspensão é a armação interna do capacete, constituída por carneira e coroa. Carneira é a parte da suspensão que circunda a cabeça. A coroa é o conjunto de tiras ou outros dispositivos que, repousando sobre a cabeça, destina-se à absorção da energia do impacto. A jugular é o acessório opcional constituído de uma tira ajustável que, passando sobre o queixo, auxilia a fixação do capacete à cabeça. Os capacetes são classificados como classe A para aqueles capacetes para uso geral, exceto em trabalhos com energia elétrica. Classe B é o capacete para uso geral, inclusive para trabalhos com energia elétrica. Então o eletricista vai usar classe B. De acordo com a EBNT NBR 8221, o capacete deve ser submetido aos ensaios de resistência ao impacto, resistência à penetração, inflamabilidade, absorção de água e rigidez dielétrica. Aqui na imagem temos alguns exemplos de testes feitos que foram submetidos aos capacetes. Ensaios estes realizados em laboratório. Os capacetes podem ter várias cores, aí uma infinidade de cores, e quem vai determinar qual cor vai ser utilizada por qual tipo de empregado vai ser a empresa. E aqui temos um vídeo mostrando sobre a utilização de um capacete. Aqui no caso seria um capacete de motociclista, mas que mostra como seria feita a proteção. Então, o princípio de funcionamento é o mesmo do capacete de segurança. Proteção do trabalhador. Óculos de segurança. Os óculos de segurança visam a proteção contra elementos que venham a prejudicar a visão. Em áreas livres, é recomendado o uso de óculos de segurança panorâmicos,
que oferece proteção contra partículas volantes e contra luminosidade ou radiação infravermelha ou ultravioleta. Os óculos de segurança contra impactos são recomendados para eletricistas que trabalham na atividade de lançamento de condutores de circuitos desenergizados, ou ainda para os que trabalham em bancadas, fazendo uso de ferro de solda. A viseira de segurança são utilizados em serviços que sejam realizados diante de circuitos que, por alguma razão, só podem ser desenergizados em dias de parada programada, como é o caso de painéis de energia de indústrias, em processo contínuo de operação por turnos de trabalho. Sempre existe, nestes casos, o perigo de arcos voltaicos. Aqui temos um vídeo mostrando falando sobre óculos de segurança. Aí vai pegar esse tempo agora. Depois vai. Então estes foram os óculos de segurança. O protetor auricular visam proteger o trabalhador contra ruídos prejudiciais à saúde. Aqui na esquerda temos o tipo concha e aqui na direita o tipo plug. Vale lembrar
quando da utilização do tipo plug, deve ser feito prestando atenção qual lado é o esquerdo e o direito. Pode ser feito algum tipo de marcação, mas deve-se evitar que seja feita essa troca, que o direito fique no esquerdo, porque algum tipo de infecção de um ouvido possa passar para o outro. Então é preferível que fique o esquerdo no esquerdo, o direito no direito. As luvas de segurança. A luva de borracha é o equipamento de proteção individual, de borracha natural, sintética ou combinação de ambas, destinado a proteger a mão, o punho e a parte do antebraço do usuário, permitindo completa independência de movimento dos dedos. O cano é a parte da luva compreendida entre o punho e a extremidade da luva. A orla é o acabamento da extremidade do cano da luva. O ozônio, o O3, é uma forma muito ativa de oxigênio que pode ser produzida por descarga elétrica, efeito corona ou raios ultravioleta. Corte por ozônio. São rachaduras entrelaçadas na borracha pela ação do ozônio. Tensão máxima de uso. É o valor eficaz máximo entre fases na qual a luva pode ser utilizada. Então essas são algumas definições. Quanto à sua classificação, quanto ao tipo, o tipo 1 é não resistente ao ozônio, o tipo 2 é resistente ao ozônio. Então o eletricista vai usar tipo 2, resistente ao ozônio. Quanto à sua classificação, temos esses tipos de classe aqui. A 00, 0, 1, 2, 3 e 4. Deve-se observar sua tensão máxima de uso em corrente contínua e corrente alternada. Por exemplo, a luva 00 em corrente alternada é de 500 volts. A cor da sua tarja é bege. Então, se eu for utilizar em 500 volts, corrente contínua, corrente alternada, 500 volts, eu vou utilizar uma que tem a cor da tarja bege. Note bem, cor da tarja, não cor da luva. Cor da tarja. Se eu for fazer um trabalho em 13.8, por exemplo, qual seria a classe da luva? Classe 2. Que 13.8 vai se encaixar aqui, 17.500. Então a cor da tarja amarela. E assim vai. Eu vou olhar aqui na tabela tensão máxima de uso e ver qual a cor da tarja da luva. Pode ser bege, vermelha, branca, amarela, verde, laranja. Aqui um exemplo. Essa luva da esquerda, ela tem a tarja verde. Então ela pode ser usada até 39.750 volts corrente contínua e 26.500 volts corrente alternada. Já essa da direita tem a tarja amarela. Então ela pode ser utilizada até 25.500 volts corrente contínua e 17.500 corrente alternada. Deve-se fazer uso também das luvas de cobertura. Ela tem a finalidade de proteger a luva de borracha contra algum tipo de choque que venha a danificá-la. Então deve-se sempre fazer uso da luva de cobertura, por mais incômodo que talvez possa ser. Temos aqui a bolsa para a guarda das luvas. Ela vem separada por compartimentos. Coloca uma luva de um lado, a outra de outro. Então guarda junto também da luva de cobertura. Aqui temos alguns modelos de insufladores para teste da luva. Aqui na esquerda, um portátil.
colocou a luva aqui, ela vai inflar, como mostrado nesse teste aqui da direita, utilizado para teste de inspeção visual. Colocou a luva, ela infla e pode ser facilmente percebido se ela tem algum defeito, algum furo. Se tiver, ela vai murchar. Então, se ela murchar, se ela tiver algum furo, deve ser descartado o seu uso. Quanto aos calçados de segurança, os indicados para trabalhos em eletricidade são aqueles sem biqueira ou palmilha de aço. Por razões de segurança, não se engraxam os calçados dos eletricistas. Então note bem, não tem nenhuma parte de metal, inclusive a biqueira. Aqui pode ser vários tipos, modelos, utilizados em diversos níveis de tensão. Calçados de segurança. Com relação às vestimentas, as vestimentas para o eletricista são uniforme convencional, as vestimentas contra arco e fogo repentino e a vestimenta condutiva. O uniforme convencional pode ser um macacão de brim ou uma calça comprida com diversos bolsos e elástico na cintura, e uma blusa de mangas compridas, também com bolsos, ambas de brim. Não pode conter ilhotes metálicos ou cintos com fivelas. Como preferência, usa-se o velcro. Aqui temos um dado interessante. O fluxo de calor ou uma rajada de fogo em um tempo de 1 a 3 segundos, ela libera de 1 a 3 calorias por centímetro quadrado. Já o arco voltaico, no tempo de 0,1 a 1 segundo, ela vai liberar de 0,1 a 200 calorias por centímetro quadrado. E as temperaturas incidentes oscilam entre 2.000 graus Celsius e 5.000 graus Celsius, a temperatura do arco voltaico, já tendo sido registrados valores de 12.000 graus Celsius e até 20.000 graus Celsius. Os requisitos normativos para os equipamentos de proteção foram estabelecidos pelo Comitê Técnico de Segurança em Eletricidade da National Fire Protection Association, a NFPA, que remete para as normas de ensaio estabelecidas pela American Society for Testing and Material, a ASTM. Desta forma, as normas de referência para vestimentas são as normas NFPA 2112 e a NFPA 70E, que remetem para uma série de normas ASTM de ensaio. A NFPA 2112 é a norma para vestimentas resistentes à chama para proteção individual contra fogo repentino, a Standard on Flame Resistance Garment for Protection of Industrial Personnel Against Flash Fire. A NFPA 70E ela trata da segurança em eletricidade no local de trabalho, Electrical Safety in the Workplace. A STM International é o órgão americano de normalização de vários materiais, produtos, sistemas e serviços. Então, ela trata a NFPA, ela traz essa tabela, mostrando a especificação dos equipamentos de proteção individual em função das categorias de risco, conforme a NFPA 70E. Então, temos aqui 5 categorias de risco. Risco mínimo, eu tenho uma energia incidente em calorias por centímetro quadrado de até 1,2. Então, se eu tiver até 1,2 calorias por centímetro quadrado, eu estou dentro do risco mínimo, categoria 0. Se eu tiver entre 1,2 a 4 calorias por centímetro quadrado, eu estou dentro do risco leve, já é categoria 1. Então, o ATPV mínimo requerido para o EPI em calorias por centímetro quadrado é 4. Então, eu vou utilizar uma roupa que suporte até 4 calorias por centímetro quadrado,
categoria de risco 1. Se eu tiver entre 4,1 a 8, já passo ao risco moderado, que é a categoria de risco 2, até 8 calorias por centímetro quadrado. Se eu tiver na categoria de risco 3, eu estou entre 8,1 a 25 calorias por centímetro quadrado, já passando para o risco elevado. Então, o ATPV mínimo é 25 calorias por centímetro quadrado. Já o risco elevadíssimo, ele é de 25,1 a 40 calorias por centímetro quadrado. Já entro na categoria de risco 4, até 40 calorias por centímetro quadrado. Aqui eu tenho um vídeo mostrando a diferença entre usar uma vestimenta com e sem proteção contra fogo. Na vestimenta com proteção contra fogo, pode-se observar que ela já apaga, enquanto a outra ainda fica queimando. E aqui nessa imagem temos aqui na esquerda uma vestimenta de conjunto contra o arco elétrico categoria 1 e 2. E aqui como seria uma vestimenta tipo conjunto categoria 3 a 4. Aqui temos mais alguns exemplos mostrando algumas vestimentas. Aqui na direita, um trabalho realizado, categoria 4. Com isso terminamos equipamentos de proteção individual.